Fala devs, hoje eu vim fazer uma pergunta para você. O que mudou na sua empresa até agora com o IA, ChatGPT, Copilot, Bing, Gemini, todas essas IAs que a gente tem hoje? O que mudou de fato? É isso que esse cara perguntou no Reddit, o Safe Blacksmith 6992. Perguntou o que mudou com IA até agora. Só que antes da gente ir para o post, eu quero que você responda aí na aba de comentários. O que já mudou na tua empresa, onde você trabalha, ou no seu freelancer? O que quer que você faça com TI, com programação? O que mudou até agora com a IA? Já deixa nos comentários aí agora. O Safe Blacksmith perguntou, o que mudou com o IA? Galera, resumindo, sou estudante ainda. Agora que começou a baixar a poeira, qual foi o impacto da IA para vocês? Pontos positivos, negativos, porque vi que o assunto diminuiu bastante aqui. A primeira resposta é, chefia agora acha que tudo ficou fácil e rápido, enquanto não é verdade. Tem um gerente que descobriu o ChatGPT e agora vem passar tasks impossíveis para a gente, pois segundo ela, o ChatGPT disse que estava certo. A gente sempre explica que não dá certo, mas insiste bastante e ela nem entende de programação. É foda. Cara, uma das coisas que faz com que o ChatGPT não consiga substituir todos os programadores, vamos supor que a gente joga fora os programadores, demite todo mundo e aí só o pessoal de produto vai fazer os softwares, os sistemas com a ajuda do ChatGPT. Existe um problema, é que esse pessoal, eles não sabem o contexto, não sabem criar aquele contexto que a IA precisa para dar uma resposta satisfatória. Não é porque você está usando o ChatGPT e você faz uma pergunta sobre programação que ele vai responder o que você está precisando. Se você não passa um contexto, e aí todas as IAs generativas elas funcionam assim, você tem que passar um contexto, ela não vai te dar uma resposta satisfatória. E aí o outro cara que respondeu, tá aí uma coisa que senti também, ela dá poderes de sei de tudo para quem não sabe de nada. Quanto menos o cara sabe, mais ele acha que ela faz tudo. Não nego que ajuda muito a fazer parte chata de código. Tem coisa que só passo o método que quero e vou corrigindo e aumentando. Mas tem que saber o que pedir e ser crítico com as respostas. Nesse caso aqui, onde você passa um método que você quer, vai corrigindo e aumentando, isso faz um pouco daquela parte do contexto que eu falei. Quando você tem um método, você já está codando ali, já tem aquele seu método mais ou menos pronto, você já tem uma ideia de como fazer ele, você já está ajudando o ChatGPT porque você está passando um certo contexto. É totalmente diferente de você chegar e de pedir para o ChatGPT, faz um sistema do zero que resolve esse problema. Cara, esse contexto é muito amplo. O sistema que resolve um problema, seja uma API, seja um CRUD, qualquer outra coisa, geralmente é um pouco mais complexo. Não é uma pergunta com uma frase que você vai pedir para o ChatGPT fazer um sistema e ele vai construir exatamente o que você quer. Então, quando você diminui um pouco mais o escopo, ele funciona bem melhor, porque aí você está diminuindo o escopo e está passando um contexto melhor. Então, para aquele contexto ali, ele vai conseguir se dar melhor. Então, tem muita gente que usa para teste unitário, por exemplo. Tanto para teste unitário, como para fazer coisas chatas. Por exemplo, você vai trabalhar com uma imagem do Docker, um Docker Compose, e você pede para ele fazer um template inicial e aí você vai incrementando. De todas as formas, você precisa saber o que você está fazendo, porque existe um negócio na IA chamado alucinação, que é quando ela começa a falar um monte de bobagem, mas como é uma IA generativa, ela fala um monte de bobagem, mas com total propriedade. E quem não entende acaba meio que sendo um falso positivo do que está sendo dito ali pela IA, e ela vai aceitar como se fosse verdade. Uma outra resposta aqui da Rapadura Galáctica. Uso muito para tarefas banais, criar um JSON, por exemplo. Coisinhas que levariam algum tempinho, agora leva menos de 1 minuto, ajuda muito na produtividade. Sinto que nessas coisas mais simples o uso é essencial, liberando tempo para focar no que realmente importa. E ele é ótimo também para analisar stack traces, coisa que normalmente me tomaria horas, já consigo resolver em menos de 5 minutos, porque o ChatGPT me fala qual é o problema. Antes do ChatGPT, a gente tinha o Google, e o trabalho era um pouco parecido, porque você tinha que copiar o stack trace dos erros ali, toda aquela stack de desenvolvimento, mostrando os arquivos onde o teu código quebrou.
A diferença é que você tinha que pesquisar, garimpar todos os resultados e ver qual a solução se encaixa melhor para o seu problema. Algumas funcionam, outras não, depende do contexto também que você passa na pesquisa. Então, eu diria que um programador antes da inteligência artificial, ele se destacava quando ele sabia pesquisar. Então, você saber usar a ferramenta de pesquisa como o Google, saber pesquisar palavras em sites específicos, como por exemplo no Stack Overflow, saber pesquisar conteúdos específicos. Eu quero achar um PDF que contém essa informação que eu preciso. Então, essa engenharia de pesquisa, ela me ajudou muito. E foi assim como eu me tornei um programador que eu sou hoje, programador sênior que eu sou hoje. E hoje em dia, essa habilidade ela não está tão assim necessária, porque o ChatGPT meio que faz esse trabalho de acessar vários conteúdos e compilar e te dar a resposta, mas ainda assim você precisa entender daquilo que você está perguntando para o ChatGPT, passar o mínimo contexto para ele te dar uma resposta satisfatória. Nesse caso aqui, o contexto ele é muito direto, que é um stack trace. Então, quando o contexto assim, ele é muito literal, muito direto, muito palpável, é mais fácil para o ChatGPT entender e te dar uma resposta correta. Vou dar um exemplo da minha empresa agora. A gente ainda não está usando 100%. Por quê? Empresas grandes, como a que eu trabalho, existe um negócio chamado compliance. Isso envolve várias regras de que você não pode colocar código do cliente em sites externos. E aí ChatGPT, qualquer IA se enquadra nisso, então eu não posso simplesmente copiar um código inteiro, jogar no ChatGPT e pedir para ele resolver para mim ou para criar um teste. Existem assim, algumas iniciativas dentro da empresa para começar a utilizar algumas ferramentas como o Copilot, a IA generativa da Amazon, esqueci o nome agora, não lembro, mas não é algo simples. Em contratos de grandes empresas existem essas regras, existem essas cláusulas e você não pode simplesmente copiar o código, soltar no IA e pedir para ele, sei lá, resolver um problema ou criar um teste. Eu sei que no futuro isso vai estar bem mais claro para as grandes empresas. E até que ponto você pode colocar o código do cliente numa IA, por exemplo, mas hoje o que eu venho fazendo para meio que driblar isso é passar o contexto daquele problema que eu quero resolver sem passar dado do cliente, sem passar o código do cliente. Então, se eu estou tendo, sei lá, um problema no PostgreSQL para configurar o banco de dados, eu não vou copiar a entidade do cliente que eu estou programando e soltar no ChatGPT. Eu vou escrever mais ou menos o contexto, passar ali o erro que está acontecendo, para aí sim ele conseguir me ajudar. Existe meio que essa engenharia, vamos dizer assim, para a gente não jogar dado sensível na IA, mas ainda assim conseguir utilizar. E aí eu posso utilizar qualquer inteligência artificial, porque também não estou dando a informação do usuário, né, do cliente nosso. Achei esse outro comentário aqui interessante, dizendo que saindo da área de LLM e indo para a área de processamento de imagens, mudou tudo. Teve um trabalho que precisamos classificar produtos passando por uma esteira tipo frutas e detectar se tinha manchas ou outros defeitos. Tínhamos 50 imagens que o cliente mandou. Antigamente iríamos a campo, tirar mais fotos em condição de luz diferentes. Depois de tentar criar um algoritmo em .opencv, não sei o que é isso, para isso, e no final obter um índice de sucesso de uns 70%, estaríamos felizes. Mas com a IA, usamos o Stable Diffusion, criamos umas 1000 imagens sintéticas, treinamos uma rede de classificação e conseguimos uma taxa de sucesso de 96%. Um trabalho de meses se reduziu a 2 semanas. Só não conseguimos 100% por causa de falsos positivos como folha nas amostras. Cara, esse é um exemplo muito interessante de uso de inteligência artificial, machine learning. E não sei se vocês perceberam, mas a gente está numa onda aí de várias startups de IA e elas ainda estão procurando possíveis soluções como essas aqui, que a IA vai substituir totalmente o ser humano. Então, existem alguns nichos, alguns trabalhos que a IA vai sim substituir e não tem para onde correr. A IA, o computador, ele vai fazer um trabalho muito, muito superior do que, sei lá, 100 humanos fariam. Não tem para onde fugir. Eu acho que da área de programação ainda está um pouco longe, tá? Porque trabalhos mecânicos vão ser os primeiros que serão afetados. O trabalho de programação, ele é um pouco mais intelectual. Mesmo que você programe só com inteligência artificial, você ainda precisa saber o que você está fazendo. É diferente do que você ficar dizendo numa esteira, isso aqui é uma fruta podre, ou isso aqui é uma fruta que está boa para consumir. Então, é um pouco diferente.
Não se esqueça de colocar aí na aba dos comentários o que você já está usando de inteligência artificial, seja no seu trabalho freelance, na sua empresa. Está usando o ChatGPT, está usando o GitHub Copilot, está usando alguma inteligência artificial própria da tua empresa? Coloca aí nos comentários que eu quero saber.